peço licença para contar aquele episódio que acho que é o que eu mais contei até hoje, daquele que o Chico estava no centro, lotado, eu estava no centro também, e eram entregues fichas para mães que tinham filhos desencarnados. Fichas para mães. Lembra-se, o Chico sempre dava uma atenção especial às mães que tinham filhos encarnados. Eram entregues fichas no sábado, bem cedinho, isso assim, imaginar, 6, 7 horas da manhã. E essas fichas, depois as mães iam à tarde no centro. O Chico chegava das chamadas peregrinações, que era onde ele ia nas casas para orar e levar o que os mineiros chamam de farnel, o que nós chamamos no estado de São Paulo de cesta básica. 3 horas da tarde ele ia para uma salinha, recebia, lembra, as fichinhas, as pessoas chamavam número 1, número 2, número 3, eram geralmente 30, 40 pessoas, iam e o Chico dava notícia de como estava o filho. Ele não fazia psicografia aquela hora, Chico falava que o telefone toca de lá para cá, mas ele dava notícia de como estava o filho no mundo espiritual. Para quem tem um filho desencarnado, perdido, sabe a bênção que é poder encontrar o Chico. Então, aquele sábado, então era assim, depois ele recebia essas mães, depois ele fazia o receituário homeopático mediúnico pelo espírito Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, Dr. Bezerra de Menezes, Chico fazia o receituário, às 7h30 começava o centro, aí tinha as palestras, local onde eu fiz muitas palestras lá, e o Chico fazia a psicografia. Isso ia madrugada dentro, até ele ler as psicografias, a gente viu o sol nascer. Verdade, era muito comum sair 7 horas da manhã do centro. Naquele sábado estávamos lá, lotado, muita gente, mas muita gente, que eu digo assim, é muita gente mesmo. No local cabia 40 pessoas sentadas, você imagina 50 ônibus, de ônibus, fora carro e fora as pessoas que vinham de Uberaba. Estou falando de fora 50 ônibus, aí você multiplica por 50 lugares, só ali tinham 2.500 pessoas que foram de ônibus, fora de carro, eram muitos hotéis lotados. O Chico já tinha entregues as fichas, as mães estavam ali em pé aguardando serem chamadas, 3 da tarde, fizeram oração, o Chico foi para a salinha, separado de todas elas. Quando neste ínterim, imagina 50 ônibus, de ônibus, fora carro e fora as pessoas que vinham de Uberaba. Estou falando de fora 50 ônibus, aí você multiplica por 50 lugares, só ali tinham 2.500 pessoas que foram de ônibus, fora de carro, eram muitos hotéis lotados. O Chico já tinha entregues as fichas, as mães estavam ali em pé aguardando serem chamadas, 3 da tarde, fizeram oração, o Chico foi para 6, desce, uma senhora da alta sociedade paulistana, mais o cabelo esgrenhado e os olhos assim roxos, denunciando as noites mal dormidas, aquele rosto cansado, o cabelo esgrenhado. Ela conversa lá fora no centro, na rua, com um, com o outro, e estou resumindo aqui a história, e às cotoveladas ela vai entrando, vai dando licença, 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 e vai entrando no centro. Quando ela olha aquelas mães, lembra as mães que foram de manhã pegar a fichinha? Ela olhou para elas, e o Chico longe de tudo isso, separado por várias paredes. Ela olha e diz: miserável de mim, eu perdi na semana passada meus 2 únicos filhos na cidade de São Paulo, meu menino de 18 anos e minha menina de 16. Ele no volante do carro, a irmã dele, minha filha, no banco do passageiro. O carro se desgovernou e bateu de frente com o caminhão. Quando eu fui chamada para reconhecer os corpos, eu vi que não eram 2 que haviam morrido, mas 3, porque eu morri com eles aquele instante. Eu me dizia católica até aquele momento, mas eu havia abandonado Deus. Eu não frequentava as missas há muitas décadas. E naquele dia eu percebi que Deus me havia abandonado também. E tive ódio de Deus, ódio da vida. E não desejei mais viver. Tentei me matar por 3 vezes. Socorrida a tempo, estou aqui sob forte medicação psiquiátrica. Porque ontem, isso era sábado, então ontem, sexta-feira à noite, uma amiga minha me veio procurar e disse: não se mate. Os seus filhos estão vivos. Eu perdi também um filho. E ele, através das mãos abençoadas de Chico Xavier em Uberaba, mandou notícias. Uma mãe conhece o filho, mesmo depois de morto. Vá a Uberaba, os seus filhos vivem. Procure o Chico, ele irá lhe atender. E eu vim. Mas, miserável de mim, não cheguei a tempo de pegar uma das fichinhas. Meus irmãos,
Todas as mulheres que estavam com uma ficha na mão tinham um filho perdido. Todas tinham uma história de tragédia para contar. Mas, para a surpresa geral de todos nós, uma senhora que estava na fila com a ficha número 15 sai da fila e entrega essa ficha para essa mulher de São Paulo e diz: minha irmã, eu sei quanto dói perder um filho, porque eu perdi o meu menino também de acidente de automóvel da idade do seu, 18 anos, aqui em Uberaba. E desde que ele partiu, eu venho todos os sábados atrás de Chico Xavier em busca de uma mensagem. Onde eu sei que o médium está, eu estou atrás dele. Chico sempre me atende, me sorri, diz que o telefone toca de lá para cá, que ele está num hospital sendo tratado e que no momento oportuno, na hora aprazada, um dia ele vai mandar uma mensagem. Mas minha irmã, eu perdi um, você perdeu 2. Pode ficar no meu lugar. Eu moro em Uberaba, é fácil voltar sábado que vem. Você mora em São Paulo, é muito distante. Pode ficar no meu lugar. Quando ela deu essa ficha e a mulher que pegou se ajoelhou no chão e abraçou as pernas daquela que havia dado a ficha. E ela foi para a fila. E a outra sumiu, porque lembre-se, eram muitas pessoas. Meus irmãos, 10 minutos passaram-se, 15 minutos, 20 minutos, meia hora, nada de Chico Xavier mandar entrar ninguém. 40 minutos, quando deu 1 hora, alguém vai ver se Chico estava bem, se não tinha acontecido nada. E quando entrou na salinha, Chico estava em pé com um calhamaço de papéis nas mãos. Havia recebido naquela hora, isso nunca havia acontecido, uma mensagem muito extensa, muito longa, de muitas páginas. Ele foi até onde estavam aquelas pessoas e ele leu o nome do espírito, pegou a última página e leu o nome do espírito que assinou a mensagem. E ele disse no microfone: o nome do espírito que assinou essa mensagem é fulano de tal. Quando Chico declinou o nome, falou o nome, um grito rompeu o silêncio da multidão. E veio lá de fora do centro: é meu filho, é meu filho, é meu filho. Um corredor se abriu e imediatamente eu reconheci quem era. Era a mulher que havia dado a fichinha para a outra. É meu filho. Ela atravessou por trás do Chico e o Chico ficou do lado dele. E ele começou a ler a mensagem, que começou exatamente assim: mãezinha querida do coração, não era para eu escrever essa tarde para a senhora. Não estava sequer no programa espiritual estabelecido pelos benfeitores espirituais dessa casa, mas o teu gesto de amor, o teu gesto de caridade, dando a tua fichinha para aquela mulher que sofria mais do que você, comoveu tantos espíritos que assistiram, que eles me foram buscar para que eu pudesse escrever para a senhora que estou vivo e que lhe amo cada dia mais. 120 páginas de amor se sucederam após essa, numa das maiores psicografias que eu tive a felicidade de ver Chico Xavier fazer. Mas eu nunca esqueci o menino falando: não era para escrever essa tarde, mas o teu gesto de amor surpreendeu tantos espíritos de luz que eles me foram buscar no hospital para que eu pudesse dizer para a senhora que estou vivo, mas que, sobretudo, lhe amo ainda mais. Portanto, fica, então, nessa noite do dia 2 de abril, a nossa homenagem a Francisco de Paula Cândido, ao qual conheceis com o nome de Francisco Cândido Xavier, que onde ele estiver, ele possa te abençoar, ele que viveu e morreu por Jesus, possa te ajudar nos momentos de maior dificuldade, possa fazer com que você suporte as dores cotidianas desse mundo que ainda é de provas e expiações. Não desanime, persevere um tanto mais.
contar as pedras do caminho, nem perca tempo comemorando os louros do espetáculo. Prossegue sempre trabalhando e servindo, e lembrando que nesse mundo de provas e expiações, se Jesus partiu, seguindo em feridas tão dolorosas, nós não temos o direito de segui-lo sem cicatrizes,